Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Antes de começarmos oficialmente, ontem tivemos algum problema técnico, então se alguém do chat puder me falar que está com som e imagem ok, eu agradeço para já dar continuidade. Ok? Desde já, então, agradecendo aos companheiros que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, aos que estão acompanhando pelo YouTube, a vocês de todas as religiões ou crenças ou o que quer que te movimenta a estar aqui, você é muito bem-vindo, né? Isso não é um estudo religioso, é um estudo que toma como base uma doutrina religiosa, mas o aprofundamento é na psicologia, pela ótica reencarnacionista, ok? Mas pode ser aplicado em qualquer situação de vida, independente da crença do indivíduo. Ok? Então o pessoal está dizendo aqui que está ok. Vou passar o link. Vocês que acompanham também pelo SoundCloud, vocês que estão aqui presencialmente, como sempre, acompanhando. Então vou deixar aqui o meu boa noite a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, o Roberto de Kosai, no Japão, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, o Sebastião de Cornélio Procópio, Paraná, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Eliane também nos acompanhando, sempre aqui, o Regis de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, a Pati de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Elisângela de Ouro Preto, Minas Gerais, a Isabela de Franca, São Paulo, a Cássia de Varginha, Minas Gerais também, Carolina também chegando aqui. Ok, todo o pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estarem aqui, que possamos ter uma ótima noite de estudos e aprofundamentos. Ok? Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco, Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. A Elizabeth de Cuiabá também está aqui. Estamos no encontro de número 31, capítulo 3.2, Insegurança Pessoal, parte 3. Hoje nós encerramos a insegurança pessoal. E aí, não coincidentemente, né, mas normalmente os pedaços dos capítulos são divididos em alguma apresentação teórica, mesmo superficial, e aí no final com alguma elaboração. Então, assim como o estudo de ontem, no material de hoje eu não tive muito o que elaborar em notas de expositor, né? Então nós vamos ter um espaço maior aí para conversar, às vezes para responder perguntas ou para elaborações espontâneas que venham a surgir durante o estudo, ok? Vamos lá então. Direto no texto. A insegurança pessoal, desse modo, remanesce de vivências atuais. Educação no lar mal orientada, mãe castradora, pai negligente, famílias desestruturadas e vencidas por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima. E de vivências pretéritas, nas quais a conduta malsã, foi característica predominante do ego que experienciou abusos de poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Para vocês que estão apenas com o áudio, esse slide está dividindo a insegurança pessoal, né, que ela origina das vivências atuais e de vivências pretéritas, né, passadas. Isso tudo que eu falei, educação no lar, mal orientada e mãe castradora, está selecionado como referentes às vivências atuais. Então vamos separar para que fique mais fácil. Dentro das vivências atuais, ela traz educação no lar, mal orientada, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima.
ok? Por que isso aqui é importante? E depois nós temos as vivências pretéritas, que se relacionam ao ego que experienciou abusos do poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Então aqui nós temos um ponto interessante. Ok? Que vai se ligar que vai ligar uma coisa a outra. Então, o que seria uma mãe castradora? É lógico que a mãe pode ser castradora ou negligente, o pai pode ser o castrador. Quando ela se refere à castração, ela está entrando num termo usado na psicanálise, tá? Senão a pessoa pensa, o que é uma mãe castradora? Dentre as nossas potências, aquelas que têm origem na nossa energia sexual, tá? Que é a nossa energia mais forte, a chamada Kundalini, ela é o que nos movimenta no sentido da criatividade, principalmente, tá? A mãe castradora é aquela que não permite que essa criatividade aconteça, tá? É a mãe que começa quando a criança é pequena e descobre que tem um órgão sexual e começa a mexer e a mãe fala, tira a mão daí que é feio, não faz isso que é feio. Ou ela está na sala com os amigos dela, a criança vem mostrar alguma coisa, esconde isso aí que é feio. Tá? A mãe castradora é aquela que castra o indivíduo, que não permite que ele se conecte com o universo, que construa algo com o universo. Tá? Ela costuma funcionar, ou o pai, eles costumam funcionar como intermediários da criança para com o universo. É o pai que faz as coisas. Não é aquele pai que dá o dinheiro para o filho e estimula ele aí comprar o sorvete lá no McDonald's. Tá? É aquele pai que escolhe o sabor do sorvete, dá o sorvete para o filho, e se ele não quiser chupar mais o sorvete no meio, ele fala, você vai porque você quis o sorvete inteiro, você vai tomar inteiro, eu não vou jogar fora, você colocou comida no seu prato, você vai comer, e aí o filho passa mal. Então é castrador, não permite que o filho tenha uma opinião, não permite que o filho se expresse e escolhe tudo, desde o corte de cabelo até os posicionamentos, tá? E isso eu não estou falando de mães de crianças de 2 anos de idade. Tem algumas mães de 50 que têm filhos de 30 e ainda fazem isso. Não deixa eles tentarem, não apoiam, tá? Não ajuda, de repente, mesmo tendo dinheiro. Às vezes o filho quer sair de casa, já está pronto, mas é recém-formado e precisa de uma ajuda, às vezes, para fazer o calção do aluguel lá, né? Pagar uns 3 meses adiantado. A mãe nem empresta esse dinheiro, não deixa fazer nada. O pai não deixa pegar o carro, quer dizer, não confia. Tá? Então, quando fala de pai ou mãe castradora, pai ou mãe negligente, ou eu me omito da vida do meu filho, portanto eu sou negligente, eu não me sinto responsável por nada que ele faça, ou eu o castro pela superproteção. Eu não deixo, ok? Então, isso, segundo eles, fortalece a insegurança pessoal. Não é diferente do que nós já sabemos da formação dos complexos, né? Pequenas coisas que somadas levam o indivíduo a agir diferentemente daquilo que gostaria. Se pega fazendo coisas por uma força maior que ele não compreende. Isso, a Elizabeth colocou uma coisa importante aqui. Tudo que nós falarmos aqui é mãe e pai, tá? Se uma mãe usa uma religião para dizer que tudo é pecado, inclusive não deixar a menina usar calça comprida e coisas de dogmas religiosos, sim, também é castração. A religião é um dos maiores meios encontrados pela sociedade para castrar os sonhos dos indivíduos e a sua criatividade. Qualquer religião, tá? Religião nórdica, religião celta, os protestantes, os católicos, os espíritas, os budistas. Claro que algumas menos se comparado a outras, né? Mas de forma geral nós temos esse aspecto. Família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima. Por quê? Porque é aquela mãe que parece que ela confia em todo mundo, menos em você. É aquele pai que confia em todo mundo, menos em você. É o irmão que ajuda todo mundo, menos você. É aquela família que não te apoia, que não deixa você crescer. Ou você é parte dessa família e não apoia seu filho, porque acha que ele não vai dar conta. Mas, Vitor, eu não quero que o meu filho se machuque. Ok, é um direito seu, mas ele quer correr esse risco?
Ele tem noção do quão grandioso é esse risco? Então, onde seria o limite entre eu me tornar castrador e ser negligente? Ah, meu filho quer andar de skate, mas isso é perigoso. Ah, você pode começar enchendo ele com os equipamentos de segurança. Põe um capacete, põe uma cotoveleira, põe uma joelheira, ele vai tomar uns tombos, normal. Até os profissionais tomam, tá? Mas você não precisa deixar que ele se arrebente todo. É nesse sentido, então. Existem equipamentos de segurança para tudo na vida. E existem situações de segurança para tudo na vida. Ah, meu filho quer ir nas festinhas, mas eu não quero que ele vá. Como é que eu faço, então? Estipulo um horário. E aí, aos poucos, você vai começando a entender como o seu filho funciona. Se ele for mentiroso, e ele pode ser mentiroso, porque tem criança espíritos que já são mentirosos, e são crianças mentirosas, e vão ser mentirosos. Esse é o item a ser trabalhado nesse indivíduo, você vai descobrir logo. Tá? Agora, algumas mães não, né? Pela negligência, só descobrem que o filho estava mentindo. Você assiste aí esses programas de televisão sobre programas policiais, e aí às vezes eles pegam um indivíduo que já está com a ficha lá de o cara tem 3, 4 passagens, ou ele está sendo investigado há 6 meses por tráfico de drogas, aí prendem o indivíduo, aparece a mãe lá no meio da rua, dando tapa na cara do indivíduo assim, né? Eu não acredito que você fez isso, que vergonha para mim, e é verdade, você vê claramente que a mãe não sabia. Agora, como é que uma mãe não sabe que o filho está envolvido com roubo de carro ou tráfico de drogas há 6 meses, que ele estava sendo investigado, portanto ele estava há mais tempo? Justamente por isso, porque não conseguiu identificar de pequeno quais eram os defeitos, né, ou as inferioridades de caráter que precisariam ser trabalhadas. Em alguns casos, porque não quis encarar isso, em outros, porque achou que eram fases, né? E aí as famílias vão crescendo desestruturadas. Pode ser também aquela mãe que tem um filho que usa droga e o outro que não usa, e ela dá tanta atenção para o que usa droga que o que não usa começa a se sentir carente. Então eu tenho que usar droga nessa casa para alguém me escutar, né? Então ele começa a se comparar, vai desestruturando, e na desestruturação do lar começa o indivíduo inseguro pessoalmente. Por quê? Porque a primeira microsociedade em que nós nos inserimos após o nascimento é a nossa família. O que for construído na nossa família ultrapassa tudo que for construído fora. Se na minha família for construído que a culpa é minha por tudo que eu faça, até se eu for assaltado ou estuprado, eu vou achar que a culpa é minha. E isso é uma coisa que nós fazemos sem perceber. Por exemplo, eu estou saindo da minha casa, aí a hora que eu levanto o portão, aparece um indivíduo com uma arma e me assalta. Bem, eu não morri, tá? Mas ele levou meu carro, me espancou, se o indivíduo é casado estuprou a esposa, ou aconteceu qualquer coisa mais grave ou menos grave. Aí eu vou falar pro meu pai: olha, pai, eu fui assaltado. Se a primeira pergunta que ele fizer for essa, mas você tomou cuidado, ele está nutrindo a minha insegurança pessoal, tá? Quer dizer, não, eu sou um maluco, eu sou um imbecil, eu falei, hoje eu quero sair de casa e ser assaltado. Então eu olhei na rua, vi que tinha um bandido, abri o portão e fui assaltado. Mas na verdade, o que o indivíduo está se comunicando com isso? Você falhou. Aí a menina é estuprada na escola e o pai pergunta, mas o que você estava fazendo fora da sala de aula? Fazendo a mesma coisa que um monte de jovem faz. Mata a aula, uns fumam cigarro, uns ficam escondidos porque é legal matar a aula, outros estão apaixonados e querem escrever cartinha para o namorado ou mandar WhatsApp. Enfim, não é isso que define. Mas a nossa sociedade coletivamente respeita esses aspectos. Certo? Então, qualquer filme que você assista de terror, eles colocam uma linha de personagens que você aceita que morram e uma linha de personagens que você não aceita que morram. Então você pega um filme de terror que tem um cara com uma motosserra ou com um facão ou com uma arma matando pessoas indiscriminadamente. Quem são os primeiros que vão morrer? Os jovens adolescentes que estavam tendo relação sexual na barraca de camping e correndo para lá e para cá pelados, porque jovem que corre pelado tem que morrer, segundo Hollywood. Depois vão morrer aqueles personagens que são secundários, o negro, o cozinheiro, o mordomo, né? Nós vimos aí na entrega do Oscar que não teve nenhum negro concorrendo, então é assim que a indústria vê. Aí tem o asiático. Quem sobrevive? A família, porque esse é o valor tradicional, é o pai,
a esposa e o filho. Quer dizer, a criança de 8 anos sobrevive ao maníaco e o indivíduo de 23 não, só porque ele é um adolescente que quer ter relações sexuais, então ele merece morrer porque ele não se importa com a família. Tá? E essa é a visão que nós trazemos, por isso essa imagem vende tanto na indústria. E isso vende dentro do nosso lar. Tá? Minha filha foi estuprada, ela não deve ter tomado cuidado. Meu filho morreu num assalto, ele não deve ter tomado cuidado. É sempre assim. O que você estava fazendo lá naquele lugar? Por que você agiu desse jeito? Então, nestes aspectos é que nós vamos construir a insegurança pessoal. Quando a família estrutura para o indivíduo, eu sei que você fez o melhor, né? Você foi vítima de um doente, de um estuprador, de um bandido, ele começa a se sentir seguro. Ele começa a sentir que o mundo é inseguro, mas que a família dele é um lugar seguro. Então ele tem segurança para ir ficando. Tá? Agora, existem aqueles que não se sentem seguros na família e aí não se sentem seguros no mundo. Eles são inseguros em todos os aspectos. Né? Alguns se tornam paranoicos, outros se tornam ansiosos, não confiam em ninguém, sempre acha que a namorada vai trair, sempre acha que o pessoal do trabalho está falando mal dele, porque não tem essa segurança. Não sabe se é bonito, se é feio, se é chato, se é legal. Morre de medo de ter contato com as coisas. Então, isso tudo está relacionado com a negligência. A Fênix pergunta: a ausência do pai pode gerar a insegurança? A negligência diz respeito a tudo isso aqui, Fênix. Um pai que mora junto, mas não é presente. Um pai que mora distante e não é presente. Agora, tem pai que mora distante e é presente. É tudo relativo. Tá? É uma análise específica para cada caso. Mas se não houver uma construção de segurança pessoal no lar, não há como essa construção vir de fora. Tá? Porque a nossa primeira impressão é a que fica, correto? Então, se a nossa primeira microsociedade é o lar e nós formos traídos dentro do lar, nós não conseguiremos estender essa plena confiança incondicional fora dele. Eu posso aprender a sobreviver, mas eu sempre estarei em nível inconsciente como se estivesse caminhando em uma selva. Okay? Então, se o meu avô abusa de mim, se o meu irmão faz coisas para que eu apanhe dos meus pais tomando a culpa, eu não vou conseguir confiar no meu colega de trabalho, eu não vou confiar em ninguém. Tá? É nesse sentido que está sendo colocado das vivências atuais. E aí nós vamos para as vivências pretéritas, né? Passadas aí no livro, que é a segunda parte do slide. Dentro dessa dinâmica toda, eu tenho a criança que sofre com essa insegurança e eu tenho um pai que já está galgando para si mesmo essa mesma insegurança na vida futura. Por quê? Foi característica predominante do ego que experienciou abusos do poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Então, quando eu desencarno e vejo que o meu filho cometeu suicídio, porque eu não soube conversar com ele, que meu filho contraiu HIV, que minha filha ficou adolescente, grávida na adolescência e abortou, e eu nem fiquei sabendo. Quando eu olho para o plano espiritual e entendo que aquela responsabilidade era minha, porque eu escolhi ser o pai daqueles espíritos, então naturalmente isso gera em mim culpa e eu não saio desse ciclo. Então, neste mesmo cenário, onde a criança tem um pai negligente, a criança vai sofrer uma insegurança pessoal pelo pai negligente e o pai está contraindo uma insegurança pessoal em encarnações futuras pela culpa. Encarnações futuras pela culpa. Isso, a Eliane fale. A Eliane. Perdão. Essa é a minha dificuldade de assistir filme. Parece que fui eu quem escreveu, pois sei o que vai acontecer. Quando o filme começa, você já sabe. Porque esse é o modelo arquetípico que nós temos, sem nos darmos muita conta disso. Tá? Então tem aquele rapaz que está servindo a mesa, ele troca olhares com a mocinha, que é a esposa de um cara que trata ela mal. Você já sabe que esse cara que trata ela mal vai morrer, os dois vão ficar juntos, não importa se ele é pobre, não importa quem ele seja, porque o amor aconteceu no primeiro contato. E aí eles vão conseguir ficar juntos pela família, ele vai fazer uns sacrifícios e no fim está lá a criança com um cobertor tomando uma caneca que o bombeiro deu, o pai fortaleza dando a entrevista para o bombeiro e explicando o que aconteceu, com a esposa abraçada aqui chorando como se ele fosse o herói. E todo mundo que era mais esperto que uma criança de 8 anos morreu como se fosse um tonto. E nós compramos essa ideia e ficamos achando que é isso mesmo. Tá? Então, quando aparece um pessoal no carro, o indivíduo passa na rua e vê um casal no carro tendo relações sexuais,
com o carro parado, o pensamento, aí, depois não sabe por que é assaltado. Não pode ir para um motel? Não tem dinheiro para ir para um motel? Nós não compreendemos. Nós passamos a achar que aquele indivíduo merece passar pela tragédia, porque essa construção é nossa. E o problema é que nós aplicamos isso a nós mesmos. Ao invés de conseguirmos viver situações de aventura, nós ficamos sempre com o medo. Tá? Aí eu lembro de assistir as videocassetadas do Faustão quando eu era criança. Era o auge do programa dele para mim. E eu sempre ficava pensando, mas por que esse cara fez isso? Por que um cara de 95 quilos quer andar pendurado num cipó em cima de um rio e acha que não vai cair? Não importa o que eu penso. Ele experimentou uma aventura. Se machucou, se arrebentou, virou motivo de piada para todo mundo, mas ele fez uma coisa que eu não faria. E nós, então, castramos a sociedade de tentar coisas novas e nos acostumamos com os enlatados midiáticos, alimentícios e tudo mais. E comportamentais, por que não? Algumas participações aqui. A Carla diz que a psicologia deveria fazer parte da grade curricular do ensino médio, no futuro próximo. Psicologia, primeiros socorros, é uma disciplina que estude religiões, né? Não o cristianismo apenas, quem sabe. E uns workshops de yoga e meditação, né? Mas vamos fazendo a nossa parte. Isso, várias participações. Aqui uma. A Paty. É essa insegurança que não permite que a pessoa consiga se defender? O problema é, quanto maior for a minha insegurança, quando eu acho que o mundo inteiro pode me atacar, eu não tenho como me defender, porque eu não tenho olhos nos quatro cantos da minha cabeça. Né? Apesar que a cabeça é meio oval, eu não sei. Se eu fico me protegendo da minha esposa, aí o meu filho me trai, aí a minha mãe me passa para trás, aí o meu irmão me passa para trás. Eu não sei, aí eu não consigo. Tá? Então, quanto mais seguro eu sou das minhas relações que embasam a minha vida, mais coragem eu tenho para empreender fora dali. Tentar coisas novas. Esse indivíduo que vende o carro, vende a casa e compra um food truck e sai por aí fazendo hambúrguer sem ter certeza se vai conseguir e de repente é dono de uma franquia, esse é um indivíduo que tem segurança pessoal. Aquele que já tem uma fortuna em casa, tá lá com 200 mil reais no banco na poupança dele, ele não tem coragem de empreender, porque ele pensa, e se eu de repente tiver um câncer e precisar fazer um tratamento mais caro, não deixa esse dinheiro lá e fica infinitamente naquele emprego que ele não gosta. A insegurança pessoal explica isso tudo. Seguindo. Ressumando dos dramas angustiantes que o comportamento anterior produziu em outras existências que ficaram estioladas, o juiz interior estabeleceu a necessidade do resgate dos crimes, apresentando-se na atualidade como uma espada de Damocles, oscilante e que se encontra presa por delicado fio, prestes a cair sobre a cabeça do condenado. Então, antes de reler esse slide, vamos para a espada, né? Nota do expositor. Damocles era um cortesão bastante bajulador na corte do tirano Dionísio, de Siracusa. Ele dizia que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era verdadeiramente afortunado. Dionísio ofereceu-se para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele também pudesse sentir o gosto de toda essa sorte, sendo servido em ouro e prata, atendido por garotas de extraordinária beleza e servido com as melhores comidas. No meio de todo o luxo, Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre a cabeça de Damocles, presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Ao ver a espada afiada, suspensa diretamente sobre sua cabeça, perdeu o interesse pela excelente comida e pelas belas garotas e abdicou de seu posto, dizendo que não queria mais ser tão afortunado. A espada de Damocles é uma alusão frequentemente usada para remeter a este conto, representando a insegurança daqueles com grande poder
devido à possibilidade deste poder lhe ser tomado de repente, ou, mais genericamente, a qualquer sentimento de danação iminente. Então aqui tem uma imagem, tá? Essa é a tela A Espada de Damocles, de 1818, pintada pelo Richard Westall, da Inglaterra. Tá? Então essa seria a imagem. Sobre a cabeça dele havia uma espada presa apenas por um fio de rabo de cavalo, que poderia romper a qualquer momento, para que ele soubesse que todo esse conforto, todo esse luxo que ele estava experimentando poderia ser tirado dele a qualquer momento. E a alegoria se estende, né, quando Dionísio conversa com ele, de que ele tinha noção que ele poderia ser traído por qualquer pessoa. Qualquer pessoa ao redor de alguém que tenha poder, em dado momento, pode querer esse poder. Tá? E aí eu volto, eu falei no estudo de ontem e repito, quem não assiste House of Cards na Netflix, eu sugiro que assista, porque ele demonstra bem esse aspecto da briga pelo poder no cenário político. E é um enredo extremamente impressionante. Ok, então isso significa a espada de Damocles, né? A responsabilidade que nós temos, baseada no poder e a facilidade com que esse poder pode ser tirado de nós. Então, quanto maior for o poder que eu carrego, maior é o interesse das pessoas por ele. Tá? Isso é o que definia Jesus como Jesus. Quando ele dizia, o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo também, eu não tenho nada nos meus bolsos. Não há nada que você possa tirar de mim. E isso o tornava imortal. Tá? Ele ia morrer, o corpo dele ia morrer, mas ele se tornava imortal. Não tinha espólio de guerra na crucificação de Jesus. Ninguém ficou com os tesouros dele. E o pouco de tesouro que foi relacionado à morte dele, que foram as moedas dadas para Judas, se tornaram apenas como um objeto de maldição. Tá? Então, essa é a diferença. Então, quando eu quero uma casa que ocupa um quarteirão, os bandidos olham para ela mais do que o do meu vizinho, que só ocupa um terreno. Isso é o que nós sabemos. Se eu dirijo um carro conversível de R$1 milhão, os bandidos também querem dirigir esse carro, mas não querem dirigir, às vezes, o meu Fusca, que faz mais barulho do que anda. Tá? Então, é nesse sentido. E aí nós vemos na vida pública como o indivíduo se acaba quanto mais alto ele chega, né? Aí, de repente, a pessoa fala... Não, eu quero me candidatar à vida pública, porque tem que tomar cuidado, sabe? Porque a partir do momento que você almejar cargos, supondo que você consiga chegar um dia, eu quero ser presidente, eles vão achar fotos da sua adolescência, da sua infância, se você fez alguma coisa errada, vai aparecer. Ninguém se interessa pela sua vida, tirando as pessoas que te amam, se você não tem poder. Quando você tem poder, eles buscam encontrar os seus tropeços. E aí você tromba algumas colunas jornalísticas, o ator tal andou sem camisa na orla de Copacabana. Puxa, ao lado de mais 100 mil pessoas que fazem isso também, né? Mas é o que nós temos para hoje. Essa valorização, a nossa vida fica exposta à medida que nós temos poder. E isso pode nos transformar em hipócritas. Aqui, nós estávamos falando da construção, antes de eu voltar para o slide, a Tereza participa. Como saber criar os filhos seria uma boa matéria na escola. Porém, Tereza, o autodescobrimento te transforma em uma mãe melhor. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico onde me foram causadas feridas, eu tenho menos chance de repeti-las. E onde eu não fui encorajado, eu tenho chance de encorajar. O autoconhecimento é a melhor escola que um indivíduo pode ter no que diz respeito a saber se relacionar com outras pessoas, filhos, esposas e etc. Porque quando eu sei o que causa dor e o que gera insegurança, eu não crio isso no outro e eu resolvo isso em mim. Tá? Não é da noite para o dia, mas eu tenho mais chance de sucesso. Porque não existe uma fórmula, né? Alguns vendem essa fórmula. Como criar o seu filho em 20 passos. E aí você acha que pagando R$30 naquele livro você vai criar um filho maravilhoso. E não vai. O principal ponto é ouvir o seu filho. Ele é um ser humano e tem feedback para te dar. Então agora que nós sabemos o que é a espada, vamos retornar no slide. Ressumando dos dramas angustiantes
que o comportamento anterior produziu em outras existências que ficaram estioladas, o juiz interior estabeleceu a necessidade do resgate dos crimes, apresentando-se na atualidade como uma espada de Damocles, oscilante e que se encontra presa por delicado fio, prestes a cair sobre a cabeça do condenado. Quem é esse juiz interior? É a minha consciência. Sou eu. A minha consciência estabelece que existe necessidade de resgate para os crimes que eu cometi anteriormente. Tá? Comportamento anterior produziu em outras existências. E na atualidade, eu fico como se eu estivesse com essa espada na cabeça, porque eu não tenho segurança. Tá? Vamos pensar assim. Você dorme aí na sua casa, tá? Pode ser uma casa de luxo, ela pode ser um barraco, pode ser o que for. Só que se você conseguiu isso aí apenas com o seu esforço, sem intervenções corruptas, ou sem passar ninguém para trás, você dorme bem. Tá? Você pode ter outras ansiedades, mas você dorme bem. Tá? Se você é uma pessoa que mora numa mansão estilo Pablo Escobar, mas construiu ela em cima de crime, corrupção, tráfico de drogas, enganando outras pessoas, você não dorme bem. Nunca mais você dorme bem. Você pode tomar remédio, etc., mas você não dorme bem. Qualquer barulho de carro, qualquer sirene de polícia, você acha que é para você. Qualquer pessoa na rua colocando a mão dentro do casaco para tirar uma carteira, você acha que é uma arma que vão te prender ou que vão se vingar. Tá? Isso é o que acontece com o espírito, é disso que ela está falando. Quando eu tenho em mim um sentimento na consciência de culpa, e eu já me condenei por essa culpa e estou disposto a pagar pelo crime, eu sempre fico esperando que hora isso vai acontecer. Não, eu não sou uma boa pessoa, uma hora vai acontecer alguma coisa, eu vou ter uma doença grave, o meu filho vai acabar morrendo, eu não posso. E aí eu começo a querer proteger o mundo ao meu redor para que o mundo não morra. Tá? E aí é aquele indivíduo que a turbina do avião cai na casa dele e ele morre dentro de casa. Simbolicamente, eu estou querendo dizer, quando a culpa está em mim e a condenação está em mim, não importa para onde eu corra, eu pagarei a sentença. Porque sou eu quem está perseguindo. E é isso que gera no indivíduo a insegurança pessoal. Ele fica o tempo todo olhando por cima do ombro, achando que alguém vai tirar o que é dele, porque ele mesmo fez isso, porque ele está carregando o que é do outro. Mesmo que ele não se lembre conscientemente, porque foi uma existência anterior, o psiquismo dele sabe, ele já chegou a essa conclusão, então ele começa a ficar com medo. Na prática, se eu matei uma criança na vida anterior e eu tenho consciência de que eu matei uma criança, agora eu morro de medo de que matem o meu filho. E se por acaso meu filho morrer, eu vou ficar achando que foi a justiça. Não tem mais acasos, não tem mais as causas e efeitos das vidas dos outros. Tudo passa a girar em torno de mim e isso gera uma insegurança pessoal. Em alguns casos pode levar até o desenvolvimento do toque, tá? Que são aqueles indivíduos que falam assim: se eu não bater 3 vezes aqui na mesa, eu vou morrer. Se eu não olhar para o lado 5 vezes, alguma coisa ruim vai acontecer. Porque ele tem um sentimento de culpa tão grande, arraigado de vidas anteriores ou mesmo de traumas atuais, que ele fica esperando o momento em que o mundo vai puni-lo. E se o mundo não o pune, aí ele sofre mais ainda. Eu não merecia ter essa vida. Eu sou uma pessoa muito feliz. Aí ele vê um mendigo na rua, ele tem vontade de tirar tudo que ele tem do bolso e dar para o mendigo, porque ele sente culpa, né? Aí o irmão dele contrai uma dívida com a agiota, ele vai e paga. É aquele indivíduo que não cresce. Toda família tem um. Ele não cresce. Quando você olha de longe, parece um altruísta. Olha como ele cuida da família, paga as contas dos outros. Mas quando você está dentro da família, você pensa, todo mundo está enganando esse cara. E não é. Ele não consegue reter as coisas pelo sentimento de culpa de devolver. Existe o altruísta, existe o que é enganado, mas nós estamos aqui falando do inseguro. É aquele que não sente que deveria ter aquilo, sente-se culpado e faz mais pelo outro do que para si mesmo, como uma forma inconsciente de se punir e pagar essa dívida antes que a vida cobre dele. Deixa eu ver. O Dioclésio pergunta: todos que sentem culpa devem algo? Sim, se você transformar a palavra em culpa. Porque a culpa implica julgamento.
Quando eu falo para você que você é culpado, implica que eu julguei as circunstâncias. Agora, se nós não detemos o conhecimento pleno do universo, nós não podemos aplicar uma justiça. A justiça que nós podemos aplicar é essa civil criminal, mas não espiritual. Um julgamento espiritual não nos cabe, porque nós não conhecemos todos os fatores e fenômenos que operam. Portanto, nosso julgamento ficaria limitado e poderia se tornar injusto. Agora, quando você define que para você isso foi errado e bate o martelo que isso é culpa, aí não tem como você fugir desse sentimento de que deve algo para alguém. Tá? Se você se sente culpado, é porque alguém foi lesado. Mesmo que tenha sido você mesmo. Você comete suicídio, desencarna e fala, eu me sinto culpado por ter me matado. Você lesou a si mesmo, passa a ficar em dívida consigo mesmo. Tá? E isso pode acontecer de qualquer forma. Então a culpa sempre implica... qual foi a palavra exata que você usou? Sempre implica o sentimento de dever algo a alguém. Mesmo que eu não saiba quem é esse alguém. Por isso o indivíduo fica nessa situação de que a qualquer momento a espada vai cair na cabeça dele. Ele vive a vida assim. Dificilmente ele imagina que algo de bom vai acontecer. Sebastião, um bom acompanhamento psicológico resolve esse problema de sentimento de culpa? Um bom acompanhamento psicológico é um acompanhamento psicológico. O que define a qualidade da terapia é o cliente. Tá? Quanto mais ferramentas o terapeuta possuir, mais ele ajuda o cliente. Agora, você poderia chegar no maior terapeuta do mundo, o cara que tem todos os prêmios, e se você estiver blindado, ele não vai te perfurar, porque um terapeuta bom não faz isso. Tá? Um bom acompanhamento psicológico, com os dois lados bem definidos e sabendo o que estão buscando, pode sim trazer melhora. E nós vamos até entender quais são os aspectos que poderiam atrapalhar isso nos próximos slides. Continuando em Joana agora. Diante de tal situação, cabe ao paciente uma análise honesta da sua realidade atual e da sua conduta contemporânea, avaliando os recursos que possui, sem autorrecriminação nem autopunição, passando a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando seu raio de ação moral e emocional, através de cujas contínuas vitórias possa adquirir autoconfiança e autovalorização. Certo? Diante de tal situação, cabe ao paciente. Então, aqui ela já colocou Sebastião, um companheiro que já está no estudo desde o começo e está sempre aqui, provavelmente anteviu esse slide com a sua perspicácia. Então, vejam, diante de tal situação, cabe ao paciente. Já colocamos de novo o indivíduo aqui na cadeira do terapeuta. Quando eu falo terapeuta, lembrem-se sempre que eu não estou falando psicólogo. Tá? Psicólogo é um tipo de terapeuta. Tem o psiquiatra, tem o musicoterapeuta, tem o acupunturista, tem o fisioterapeuta, etc. E por aí vai. Cabe ao paciente uma análise honesta. Então aqui entra o que eu falei, né? Se o indivíduo está pronto para isso, uma análise honesta da sua realidade atual e de sua conduta contemporânea, avaliando os recursos que possui, sem autorrecriminação nem autopunição. E essa é a parte mais difícil, tá? Porque isso liberta você de todo o resto. Qual que é o problema? Se eu me autorrecrimino e eu me autopuno, eu não vou conseguir falar para o meu terapeuta sobre isso. Diretamente, não. Se eu não faço isso e eu falo isso para o terapeuta e ele levanta a sobrancelha, como se estivesse me julgando, achando aquilo um absurdo, a terapia dificilmente continua com a mesma legitimidade. Então, como os mecanismos de defesa nos levam sempre a querer ficar onde estamos, se a culpa está em mim, eu falo, o psicólogo não era tão bom porque não conseguiu extrair isso de mim. Ou, eu consegui fazer isso, mas o psicólogo me julgou, então o psicólogo não serve para nada, eu vou procurar uma outra ferramenta. E aí o indivíduo não encontra, tá?
Tem psicólogo castrado, tem psicólogo conservador, tem psicólogo que tem medo, tem psicólogo inseguro, né? Ele vai reagir ao que você traz. Se você está fazendo terapia com uma mulher que está com um bebê de 3 anos de idade, um filho de 3 anos de idade em casa, e você assume que é pedófilo, é natural que isso gere um espanto nela se isso não estiver bem trabalhado. Tá? É nesse sentido que eu falo. Se você vai para uma psicóloga ortodoxa, totalmente focada no campo científico e começa a falar da ligação com seu mentor espiritual, ela vai te enxergar esquizofrênico ou alucinando. Então, não é que a pessoa é ruim. O que você mostrou para ela enxergou com os recursos que ela tinha e talvez não tenha enxergado a mesma coisa que você. Então, mas quando isso acontece, aí a terapia funciona. Por quê? Pergunta aqui. Vamos lá. A Paty. Quando não conseguimos reagir mediante as dificuldades da vida, por exemplo, revidar as maldades que nos fazem, às vezes fico na dúvida se isso é entender que não devo agir igual ou se isso é baixa autoestima. Autoestima, sempre limitando isso, é o quanto eu cuido de mim, o quanto eu me preocupo comigo. Se eu me coloco em situações de risco, se eu entro numa briga que pode me dar um soco na cara ou uma bala na testa, porque o cara me fechou no trânsito, então eu tenho baixa autoestima. Tá? Por quê? Se eu tenho um animal de estimação e eu passeio com o meu cachorro, né? Vamos supor que eu tenho um Spitz alemão, que é aquele pequenininho que parece um ratinho peludo. Eu estou andando na rua e vejo um Doberman, eu não vou deixar o meu cachorro brigar com ele só para descobrir quem é mais forte. Eu protejo meu cachorro. Então por que eu vou sair do meu carro com um cara totalmente enfurecido que tem o dobro do meu tamanho porque eu bati na traseira dele? Tá? Se eu saio dali achando que eu vou conseguir alguma coisa, eu não tenho autoestima. Ok? Então, quando você fala como é que eu devo reagir, revidar as maldades, você não pode revidar a maldade, senão a maldade continua em você. É isso que nós falamos aqui. Você tem que permitir que a maldade atravesse você. Então, quando eu jogo uma maldade na sua direção e essa maldade te fere, é porque você ainda é materializada. O indivíduo etéreo, que é aquele sublimado espiritualmente, atravessa. Então, se eu falo um palavrão na sua direção, se eu te ofendo, não te machuca, porque não pega em você. Tá? Quanto mais um indivíduo se ofende, quanto mais um indivíduo acha um absurdo as agressões que fazem com ele, menos espiritualizado ele é. Que um indivíduo espiritualizado não faz. Jesus, com pregos na carne, pediu que Deus perdoasse quem pregou ele lá. É disso que eu estou falando. Não é que ele não sentia dor. Você vai sentir a dor física, vai ficar chateado. Poxa, meu irmão me passou para trás. Mas você não vai sentir necessidade de devolver, porque você enxerga que o seu irmão está jogando veneno. E vai ver a si mesmo, a si mesma, como se fosse um fantasma que está no meio do caminho. Tá? Sabe aqueles flashbacks assim de... Aqueles flashbacks de filme Fantasmas de Scrooge, se eu não me engano, que o indivíduo é levado no passado dele para enxergar coisas que ele não enxergava. E aí ou ele morreu e levam ele de volta. Olha lá, lembra você, quando você tinha 15 anos? Ele vê todo mundo, mas ninguém enxerga ele. Esse é o espírito superior. Ok? Então, quando eu lanço um dardo na sua direção, você não acha que ela foi para você. Você enxerga que ela atravessou você e foi em direção a outra coisa. Porque aquele dardo que o indivíduo está jogando é uma vingança dele para com o meio. Se foi você quem causou isso, então sua dívida está paga, porque você acabou de receber de volta o dardo que lançou. Agora, se você pega esse dardo e joga de volta, ele vai voltar, e ao invés de ser causa e efeito, vira um ping-pong, onde isso não termina. É nesse sentido que se trabalha o perdão. Você me agrediu, isso me ofendeu, mas eu vou permitir que isso me atravesse, porque eu não sou o causador da sua dor. Eu não sou tão poderoso para conseguir fazer a sua vida tão infeliz. Você é infeliz, projeta isso em mim por algum motivo e eu me sinto lisonjeado que enxergue em mim tanta potência. Mas se eu acreditar nessa potência que você está me dando, eu me perco no ego e na fascinação. Então, qual é o segredo para compreender isso? Eu não tenho condições de fazer ninguém feliz e eu não tenho condições de fazer ninguém triste.
Eu tenho condições de fazer a mim feliz e eu tenho condições de deixar a mim triste. O que os outros dão de poder para mim é uma ilusão que o meu ego aceita, porque é uma delícia sentir que eu posso modificar a vida das pessoas. Mas, na real, não é bem assim. Pergunta trazida pelo José lá do YouTube. Maria Peixoto pergunta: a doença do pânico é culpa? O pessoal chamava de síndrome do pânico, agora já chama de transtorno do pânico. Pânico, né? Eu não posso dizer o seguinte: o estudo não é o objetivo de dizer assim, isso é aquilo. Tá? Às vezes eu cito esses exemplos, mas eu quero que eles funcionem como ganchos para que as pessoas expandam isso para outros campos, como a Maria Peixoto expandiu. Então quer dizer que o indivíduo em pânico pode ser um indivíduo com muita culpa? Pode, mas ele pode ser um indivíduo com muito medo também. Tá? Por quê? Porque se eu numa existência passada era uma criança que estava no meio de uma guerra e toda hora viam soldados entrando na vila, aí estupraram minha mãe na minha frente, me bateram, aí eu fiquei sem mãe, aí eu fui colocado para ser cuidado por um pessoal que me maltratava, eu fico com medo. É um medo também, tá? Não necessariamente culpa. Tá? Tem mais coisa, por isso assim, cada caso tem que ser investigado. Os sintomas funcionam para que nós possamos dar uns passos atrás para chegar na causa, mas nem todo sintoma implica a mesma causa e nem toda causa implica o mesmo efeito. Tá? O que acontece comigo não necessariamente vai acontecer com você. Algumas pessoas se matam porque perderam R$1.000 e outras não se matam mesmo após perder 1 milhão. Outras não se matam nem quando perdem o filho e outras se matam porque perderam um namoro de 2 meses. Como cada um sente a devolutiva que o mundo dá, varia do grau de evolução naturalmente. Quanto mais forte eu sou, mais tempo eu resisto e maiores são as pancadas que eu me permito receber, porque elas me atravessam, como eu coloquei aqui. Mais um outro ponto. O Regis. Como vou fazer uma análise honesta se estou em tratamento e posso não ter um conceito correto ou realista da minha situação? Isso vai para o experimento de Schrödinger, né? A caixa tal da caixa da mecânica quântica. Então, como é que eu faço isso? Esse gato está vivo e morto dentro da caixa. Se eu tentar abrir a caixa, eu enxergo o gato morto porque o veneno explodiu, ou o gato vivo porque o veneno não explodiu. Tá? Isso significa assim: como é que eu sei que eu estou sendo legítimo se eu tenho mecanismos de defesa que não querem que eu seja legítimo? Então, às vezes, eu acho que eu estou sendo legítimo e eu não estou. É exatamente aí que entra o terapeuta. O terapeuta avalia o padrão de funcionamento do seu psiquismo e te dá um feedback. Ele não te julga, ele não te aponta. Ele identifica: olha, você costuma repetir este padrão de comportamento. Aqui na terapia você está fazendo isso comigo. Pode ser o quê? Sedução, tá? Não só a sedução sexual, mas aquele cliente que chega e fala: pô, eu sei que você não atende depois das 6 da tarde, mas eu preciso muito, cara, eu admiro muito o seu trabalho, você não pode me atender depois das 6 da tarde? E aí o cara fala: tá bom, isso é sedução. Se ele já está seduzindo o terapeuta para conseguir que ele abra um benefício para ele, o terapeuta automaticamente já sabe que ele é um sedutor e que ele faz isso em todas as áreas da vida dele. O que o terapeuta bom faz é permitir que o indivíduo crie dentro do processo terapêutico uma projeção da relação que ele tem fora e depois dar esse feedback para ele. Tem aqueles clientes também que não pagam, né, e inventam desculpa, que chegam atrasados, mas querem fazer o horário até o fim, mesmo que isso ultrapasse o tempo do próximo cliente, e que se você rejeita, ele para de fazer terapia e sai falando mal. Estes são os comportamentos do indivíduo. Eu não acho que eu sou um mau terapeuta, e eu não acho que ele é um mau indivíduo, mas eu tenho certeza que ele faz isso em todas as relações. Se eu chamar a esposa dele para conversar, ela vai falar a mesma coisa. Se eu me atraso 5 minutos, ele briga comigo, mas ele costuma atrasar 20 e sempre dá uma desculpa. É isso que a terapia vai funcionar então, Regis. O terapeuta vai te mostrar onde você pode estar se enganando, onde você pode não estar enxergando um padrão funcional.
Às vezes você acha que você faz algo só com seu filho, mas na verdade você faz com todas as crianças, ou com todos os meninos, ou com todas as meninas, ou só com mulheres, ou só com negros, ou só com brancos. E aí você identificando isso fica mais fácil. Por isso que sozinho é difícil. A tendência maior do indivíduo de fazer autoterapia é de autoilusão. Por isso o psicólogo tem que fazer terapia. Eu vou dar continuidade aqui, mas eu vou colocar esse comentário. Comentário no YouTube, da Nilce Oliveira. Sou católica, mas estou adorando esses estudos. Às vezes sinto meio culpada. Isso é normal? Me responda, por favor. Bom, então antes de ir para o lado racional da coisa, como eu disse no começo, isso não é um estudo espírita. Tá? É um estudo com foco no espiritismo, mas nós estamos estudando nuances psicológicas do ser humano. Tá? O que torna difícil para algumas pessoas bom, mas eu não acredito em vida passada nem em vida futura. Então, nisso, o estudo se bloqueia um pouco. Mas em várias outras questões, ele funciona bem, porque eu também não tenho um problema com nenhuma outra religião. Ok? Já estudei outras religiões, continuo estudando outras religiões, né? Porque eu tenho interesse em saber como todas as pessoas pensaram. Porque eu entendo que não existe uma religião que seja verdadeiramente única. Que nós ainda não alcançamos a verdade única, porque essa verdade única se manifesta através do amor. Ok? Então, quando você fala, eu me sinto culpada por estar gostando de um estudo como esse, significa que o estudo já fez diferença porque você está colocando para fora a sua culpa, que é algo que um católico normalmente não faria, porque ele deixaria isso para o confessionário. Quando você torna pública essa questão, é sinal de que o estudo ultrapassou a religião e já está te fazendo bem psicologicamente. Lembrando que eu sempre disse, o estudo não vai nos fazer sentir bem, vai nos incomodar. E esse incômodo vai nos fazer procurar o que nos fará sentir bem. E isso varia de cada um, tá? Eu, por estar participando diretamente do estudo, porque eu não posso faltar, eu sou completamente mexido por ele, tá? Já fiquei de cabeça para baixo desde quando esses estudos começaram, mudou muita coisa, ampliou outros aspectos, mas não se preocupe com isso. Eu acredito que isso é uma crença de muitas pessoas, tá? Tem inclusive espíritas que me procuram na minha página e falam, mas isso abriu o campo, eu estou querendo estudar outras religiões. Então não é só você. Nós estamos aqui mexendo com arquétipos que se aplicam à parte da religião, mas que são arquétipos universais que vai nos permitir que nos comuniquemos como seres humanos e não como religiosos. E depois disso nós conseguiremos nos comunicar como espíritos. Seguindo... Olha só porque eu falei que não tinha muito material, falei demais, eu acho. Não se compadecendo do conflito estranhado nos painéis do inconsciente, irá substituindo-o pela alegria de poder percorrer novos caminhos, conviver com diferentes pessoas e situações de maneira agradável e compensadora. A Carol disse que foi ler o budismo depois de estudar Joana e que ficou mais fácil para ela. Você criou um turbilhão de reflexões aqui no chat, viu? Obrigado por isso. Então, o paciente aqui, voltando no slide anterior, não se recriminando, não se autopunindo e fazendo uma análise honesta da sua realidade atual, passa a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando o seu raio de ação moral e emocional, através de cujas contínuas vitórias possa adquirir autoconfiança e autovalorização. Por quê? Porque quando eu delimito o que era do meu pai, o que era da minha mãe, o que era da sociedade, e compreendo que eu tenho potências, eu vou para tentativa e erro. Tá? E na tentativa e erro eu descubro que eu consigo fazer algumas coisas. Tá? Eu não vou tirar nota 10 em tudo, eu não vou ganhar o primeiro lugar em tudo, mas eu vou me divertir fazendo as coisas e em uma dessas experiências eu vou acabar encontrando o meu caminho, algo que eu gosto de fazer. Porque eu passo a me sentir seguro. Eu não repito mais apenas o que os outros querem para mim. Então, não se compadecendo do conflito entranhado nos painéis do inconsciente, irá substituindo pela alegria de poder percorrer novos caminhos,
conviver com diferentes pessoas e situações de maneira agradável e compensadora, que é o que está acontecendo com o pessoal aqui e que foi trazido pela nossa companheira do YouTube. Né? Ela está agora conseguindo conviver com pessoas e essas pessoas trazem crenças diferentes, sem que isso sem que eu precise ficar tentando convencer de você do que eu acredito, né? Eu estou muito mais aberto em usar o que você sabe para que nós possamos buscar uma verdade que sirva para os dois. Essa é minha meta de vida. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas que eu já progredi muito desde que eu comecei, não tenha dúvida disso. Continuando, o eminente Dr. Milton Erickson proporia certamente, em problemática dessa natureza, a aceitação pelo paciente dos seus valores positivos, ampliando-os, assim ajudando-o a trabalhar as incertezas, os valores negativos, por meio da confiança em si mesmo, em pequenas doses, até alcançar o nível do bem-estar. Tá? O Erickson, que nós já vimos aqui da terapia da hipnose, etc., então não precisa aprofundar nele. O Sérgio está oferecendo as sombras dele para Carolina. Isso aí é legal, se a gente puder trocar a sombra, né? Só todo mundo cresce. O eminente Dr. Milton Erickson proporia que aqui ela está dizendo o que ele faria, né? Mas vamos compreender que ela está falando do que a teoria dele propõe. Aceitação pelo paciente dos seus valores positivos, ampliando-os, ajudando-o a trabalhar as incertezas, que são valores negativos, por meio da confiança em si mesmo, em pequenas doses, até alcançar o nível de bem-estar. Valores positivos e valores negativos. Então, isso que você acha que você não sabe fazer, eu não consigo falar em público, é um valor negativo. Você não precisa focar nisso agora. Mas eu sou carismático, isso é um valor positivo. Então você investe no seu carisma e eventualmente você começará a ser chamado a falar em público. Como você tem segurança no seu carisma, você começa a ter segurança para falar em público. E um valor que era negativo transforma-se em positivo. Tá? Mas qual que é a essência desse pensamento? Não concentrar-se nas suas fraquezas, concentrar-se nas suas fortalezas, nas suas virtudes e deixar que com o tempo elas comecem a se expandir a ponto de tocar as suas fraquezas e eventualmente você sentir a coragem e até o desejo de fazer coisas que nunca fez. Essa mudança de conduta mental auxiliaria aquela outra, de natureza emocional, que cederia lugar à alegria de viver intensamente, tornando-o membro ativo e produtivo da sociedade onde se encontra. Essa mudança de conduta mental, tá? Ou seja, uma mudança de conduta mental é algo que eu posso fazer, que é consciente. Auxiliaria aquela outra de natureza emocional, que é inconsciente. Tá? Então, para que eu consiga ter controle das minhas emoções, primeiro eu tenho que ter controle dos meus pensamentos. E como é que eu desenvolvo o controle dos meus pensamentos? Adquirindo ferramentas novas, estudando outras coisas além das que eu estou acostumado, tá? Buscando em outras religiões, em outros campos científicos, buscando mesmo em textos apócrifos, né? Não estou falando só aquilo que não é reconhecido oficialmente, buscando. Tá? E onde mais eu posso buscar? Seu filho de 4 anos pode te ensinar alguma coisa. O seu pai de 80 anos pode te ensinar alguma coisa. A sua vizinha analfabeta pode te ensinar alguma coisa. Quanto mais você se permitir aprender com o universo e com as pessoas, mais ferramentas você vai ter para controlar o seu pensamento. Tendo controle da sua força mental, você passa a ter menos influência das suas emoções. Tá? Não que você fique uma pessoa fria, mas influência no sentido de te levar a agir de tal forma. Tá? Você continua se sentindo feliz, triste, mas a emoção não será o suficiente para te levar a fazer uma conduta de maior risco. Tá? Cometer o suicídio, pedir o divórcio, se declarar para uma pessoa casada, pedir demissão. Se você chegar a tomar essas atitudes, serão atitudes pensadas, raciocinadas, então dificilmente você pedirá em namoro alguém que está namorando ou vai se demitir sem ter uma expectativa após isso. Vamos ver aqui.
Legal, muita participação. Hoje vocês estão acima da média, hein? Acredito que nós temos que repensar essa política aí de abrir alguns comentários por YouTube, porque inflamaram aqui o chat. Quanto mais alguém foge de um problema, já no texto, quanto mais alguém foge de um problema, mais difícil se lhe torna equacioná-lo. A melhor maneira de o enfrentar começa no esforço para diminuir-lhe o conteúdo emocional perturbador, nele vendo, pelo contrário, a possibilidade de mais enriquecimento através de uma comunicação injuntiva em relação com a vida, que é o que Jung propõe que façamos com a nossa sombra. Tá? Ele diz que na nossa sombra estão os maiores recursos para o nosso crescimento, e é isso que Joana confirma aqui. Quanto mais alguém foge de um problema, mais difícil se lhe torna equacioná-lo. Tá? E quanto mais você se fixa nele também. Imagine então que você tem na lousa uma equação matemática. Tá? Ou você tem um problema e você tem que montar a equação. Se você não lê o problema, jamais você vai montar a equação. Se você só lê o problema, você pode montar a equação errada. Tá? O segredo, como sempre, é o equilíbrio. Ok? Eu tenho algo com que eu tenho que lidar, mas eu não posso esquecer que meu filho ainda precisa de mim como pai, que a minha esposa precisa de mim como marido, né? Que a minha casa espírita precisa de mim como passista. Não adianta. Se eu foco só em uma coisa, eu não resolvo nada e crio novos problemas. Se eu não foco naquilo, também não resolvo e aquilo vai se estender às outras áreas da minha vida. Eu não chamei ninguém disso não, hein? A melhor maneira de o enfrentar começa no esforço para diminuir-lhe o conteúdo emocional perturbador. Diminuir o conteúdo emocional perturbador. Se é emocional, é inconsciente, está na sombra, então eu tenho que olhar naquela sombra, enxergar que aquilo não foi tão grande quanto podia ser, ou que eu sou mais forte do que aquilo, racionalizar um pouco para tentar entender o contexto e seguir em frente. Tá? Então, seria o mesmo que dizer assim, alguns homens da minha idade falam muito isso. Essa molecada aí tá precisando tomar pancada, tá precisando apanhar. Na minha época eu apanhei e olha só o que eu me tornei. Oi? Se tornou o quê? Modelo de alguma coisa? Um modelo tirano, que quando criança não suportava apanhar e agora está dizendo que os outros devem apanhar e que foi apanhar que te transformou o que você é. Esse é um indivíduo que está fazendo o oposto disso aí. Não está trabalhando as questões, está colocando uma carga emocional extremamente grandiosa nela e se vingando nas outras crianças ao invés de curá-las, porque não consegue curar a criança interior. Tá? Então é como se fosse aquele irmão mais velho que pensa assim, eu apanhei, meu irmão tem que apanhar também. Quando a minha criança está ferida, eu não me importo que as outras crianças sejam feridas. Quando a minha criança está curada, eu não suporto que firam outras crianças. E assim sucessivamente. Quando meu masculino está curado, quando meu feminino está curado, eu não tolero um estupro. Eu não tolero uma cantada no meio da rua. Eu não tolero uma passada de mão, mesmo eu sendo homem. Não é uma coisa que eu acho normal. Eu não vou sentar numa roda e ficar falando da mulher dos outros. Nossa, você viu isso, naquilo. Porque o meu feminino está curado. Tá? Então, quanto mais adoecido for um aspecto meu, menos eu me importo que esse aspecto projetado no outro seja machucado. Continuando. O que constitui insegurança, incerteza afungente, cabe converter em experiência viva e significativa, por meio do esforço para saber-se em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha por consegui-lo. O que constitui insegurança, incerteza afugente, cabe converter em experiência viva, ou seja, usar o que te faz mal para o seu bem, a seu favor. E significativa, como? Por meio do esforço, para saber-se em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha por consegui-lo. Você vai vencer a sua insegurança pessoal, tornando-se uma pessoa segura. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda, mas não transfira para os outros a sua responsabilidade, né? Utilize os outros não como muletas, mas como degraus, né? Não no sentido de pisar na cabeça também.
Obrigado, mãe, você precisava me trazer até aqui, agora eu já posso ir. Agora é com a minha esposa, agora é com o meu chefe, agora é comigo, agora é com a minha religião. E aos poucos eu vou crescendo até que eu não fique preso a mais nada, e aí conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Se eu ainda estou preso em alguma coisa, é porque alguma mentira eu estou vivendo. Se eu não posso falar de outra religião, se eu não posso falar de outro sexo, então é porque eu ainda não conheci a verdade sobre estes aspectos. Certo? Próximo encontro, então, começaremos o capítulo 3.3, Desajustes Internos, parte 1. Muito obrigado mesmo, esse foi um estudo muito bom, pelo menos para mim, bastante participação, levo muitas reflexões, espero que vocês também estejam levando, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks, que alguns me levam até as lágrimas, tá? Esse estudo muda vidas. Esse eu acho que deveria ser o slogan desses estudos, né? Esse estudo muda vidas. E eu estou cada vez mais certo disso, né? Não por mim, não pela Rede Amigo Espírita, não pela Joana, não por ninguém, mas por cada pessoa que está buscando e acaba encontrando aqui uma chave para abrir uma porta que vai levar a outros caminhos que são da pessoa, de responsabilidade dela, para o crescimento dela, e eu fico lisonjeado de fazer parte desse projeto, que é muito maior que qualquer um de nós aqui. A Rede Amigo Espírito, meu muito obrigado por nos ceder esse espaço, por acreditar nessa ideia. A Joana de Ângeles e a Divaldo, muito obrigado pelo material que nos tem fornecido. E a todos vocês que divulgam o estudo, ou compartilhando em redes sociais, ou pela mudança de comportamento que as pessoas começam a perceber, e quando perguntam em vocês o que aconteceu, vocês falam: estou acompanhando uns estudos aí que me fizeram pensar. Muito obrigado, tá? Por toda a mudança também que já produziram em mim. Ok? Nos vemos então na terça-feira que vem. Desejo a todos um ótimo resto de semana e muita paz.